chamar nossos palestrantes, nossos convidados da manhã. Em primeiro lugar, o Paulo Safadi Simão, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC. José Urbano Duarte, vice-presidente da Caixa. E Bernardo Alves Furtado, diretor adjunto da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais do IPEA. E o atual ex-presidente, Paulo Coser. Gente, bom dia. Meu primeiro gesto é de pedido de desculpa, tá? Vocês estão aqui, merecem todas as nossas considerações, toda a nossa desculpa, porque realmente a nossa organização acabou prevendo a posse do Fortunati, nova diretoria, e ela se deu com a presença do presidente da República em exercício, Michel Temer, o que nos levou um tempo maior do que o desejado. A intenção era começar às 8h30, 9 horas, e terminar com 30 minutos. Felizmente, estamos aqui. Quero cumprimentar e agradecer o Paulo, cumprimentar o Urbano e o Bernardo, 3 importantes personalidades da nosso país, parceiros do nosso segundo encontro, todos eles, e eu quero, assim, de coração, agradecê-lo pela disposição de estar aqui conosco, discutindo um tema que é muito importante para qualquer cidade brasileira. Eu vou falar do meu exemplo. Eu fui prefeito da cidade de Vitória por 8 anos. Primeiro eu vou falar do que eu encontrei, depois do que eu fiz. Vou falar em poucos minutos, porque os palestrantes não sou eu. Eu comecei uma campanha, o prefeito tinha uma avaliação de mais de 90% de positivo. E eu não sabia como fazer, porque era um candidato de oposição, viu, Silvio? Eu comecei a conversar com a cidade, isso começou a chegar perto do tempo de televisão, e eu ainda não sabia como entrar no debate, porque o prefeito era tão bem avaliado, e eu falei, o que eu estou inventando moda de ser candidato nessa cidade? Mas a nossa cidade de Vitória tem uma parte muito nobre, muito bem cuidada, e tem uma parte muito de periferia. Os morros que foram ocupados, a área de manguezal. Eu subi no morro e, em cima de uma pedra, eu apresentei a cidade. Falei, nós temos uma cidade partida. De um lado, a cidade tem tudo, e do outro falta muita coisa. Com 30 dias, eu consegui fazer com que a cidade conversasse entre si e conversasse comigo. Eu saí do último lugar, passei para o segundo turno em primeiro lugar e ganhei a eleição com quase 60% dos votos, fazendo um debate sobre o que é uma cidade partida. Uma parte extremamente nobre, quem não conhece Vitória deveria conhecer, porque é uma linda cidade, e uma área extremamente pobre. Em função daquele debate e do que nós encontramos na cidade, a partir da campanha, subindo todos os morros, identificando as fragilidades, nós fizemos um programa que já tinha iniciado no governo anterior, inclusive um dos melhores programas foi deixado pelo meu antecessor, o ex-prefeito Luiz Paulo, que era do PSDB, eu sou do PT. Nós demos continuidade ao projeto, fizemos o maior investimento social da história da cidade de Vitória e deixamos para o atual prefeito um conjunto de mais de 100 milhões captados para que ele continue intervenções na parte mais periférica de Vitória, e hoje já é uma cidade menos desigual. Continua sendo desigual, porque a parte de baixo tem anos de investimento, mas vocês não têm dimensão a importância de um projeto estruturante numa área periférica, onde você faz escadaria, beco, iluminação, não tinha canalização de esgoto, não tinha água tratada, na cidade de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo. Hoje nós podemos orgulhar que nós temos todo o nosso esgoto canalizado e tratado, estamos sendo a primeira capital brasileira que consegue este indicador, com toda a condição de tratar, coletar e tratar todo o esgoto, inclusive nas áreas periféricas. Nós temos coleta de lixo diária nos morros de Vitória, na periferia de Vitória. Nós fizemos ruas, entramos com esse projeto que era Projeto Terra, hoje é Terra Mais Igual, começamos a fazer casas substituindo dentro do lote dos próprios moradores, um projeto chamado Reconstrução, com recursos do governo federal, BNDES, financiamento, OGU. Nós fizemos um projeto de reconstrução de casas importantíssima e fizemos um projeto com recurso próprio da prefeitura chamado Vitória Mais Igual, né? Nós fizemos o quê? Nós pegamos as casas onde o cidadão tinha renda baixa, mas ele tinha casinha de alvenaria. O que nós fizemos? Nós fizemos
toda a parte sanitária, com telhado, com reboco, pintura, questão sanitária. Transformamos assim, nós fazíamos 1000 casas numa região, identificávamos um bairro, cadastramos, fizemos um processo extremamente interessante. Investimento pequeno, uma casa custava 5.000, a outra custava 7.000, foi feito um processo de licitação e nós mudamos um pouco o perfil da nossa área periférica. Lógico que o tempo não deu para fazer na cidade inteira, mas essa ideia da cidade partida, ela dá discurso de 10 formas. Eu estou falando a minha. Nós levamos para lá financiamento através do nosso sistema de um banco próprio e de um sistema de financiamento que tem no Estado de Espírito Santo. Então, nós levamos formação de mão de obra, identificamos as famílias que estavam em risco social e risco familiar, nós chegamos a 13.500 famílias que precisavam de colocar o filho na escola o dia inteiro. Eu não consegui chegar a 7.500, mas às 13.500, mas consegui colocar 7.500 crianças na escola o tempo todo, com café da manhã, com almoço, com banho e com janta. Então, assim, tiramos essas pessoas da rua que não tinham cuidado, não tinham, infelizmente, os pais trabalham, mães que são chefes de família, empregada doméstica, enfim. Nós olhamos para aquela população de forma diferenciada e começamos a mudar um pouco o perfil daquela parte da cidade. É o projeto mais encantador que eu desenvolvi. Ontem eu dei um depoimento, fui eleito, fui indicado prefeito amigo da criança. Construímos parques, praças, campos, quadras e, naturalmente, creches para acolher as crianças novinhas, que é o grande desafio para os pais trabalhar. E essa eu vou contar para terminar aqui minha intervenção. O dia que eu chorei, assim, se eu contar a minha história da cidade, eu vou falar o dia que eu chorei. Chorei outras vezes, mas esse dia foi o que eu mais chorei. Nós fizemos no bairro periférico uma escola, uma creche. E fomos lá, inauguramos a creche, fizemos a festa, um bairro muito simples. 60, 90 dias depois, eu voltei lá para fazer uma visita, no horário de almoço, aquelas visitas improvisadas. Tinham 3 salas, grupos de crianças dormindo ao mesmo tempo. 15, 20 crianças dormindo, eram mais de 50. Parecia, eu falei com os professores, vocês deram um sonífero a essas crianças, como é que pode dormir todo mundo ao mesmo tempo? As crianças almoçavam, novinhas. Eu chorei de ver aquela sala cheia daquela meninada que estavam provavelmente, se não tivéssemos feito aquela intervenção, abandonada em casa, sem pai para cuidar, sem irmão para cuidar, muitas vezes jogado à própria sorte. Então, esse tipo de atitude me permitiu assim, levantar a cabeça e falar, esta é a região que eu mais preciso de investir. Alguns momentos, entrega de um projeto, está aqui a Jane, que foi lá secretária comigo, nós entregamos 34 casas num bairro chamado Jesus Nazaré. Eles moravam no alto do morro, debaixo de uma torre. Nós não só urbanizamos a parte lá em cima, como fizemos um conjunto embaixo, 34 casas nós vamos entregar. Eu vou reduzir 30 pessoas chorando em frente a um palanque, com o prefeito chorando, com o secretário, porque parecia impossível fazer aquilo. E nós fizemos. Então, assim, esse tema, ele dá margem para debate econômico, dá margem para debate social, ambiental, porque a gente, de fato, ocupa mal as nossas cidades. Então, pedi para vir aqui fazer essa introdução, depois pedir desculpa pelo atraso, porque a minha vida ela foi tocada profundamente por essa experiência de fazer na cidade de Vitória essa intervenção. Quando a gente fala para Vitória, todo mundo pensa naquela cidade bonita, que tem praia, que tem a Praia do Canto, que tem o shopping. Esta todo mundo conhece, inclusive a imprensa. Eu fiz uma ponte grande, a Fernando Ferrari, um parque, um Tancredão, dá foto, dá prestígio para o prefeito. Isso que eu estou falando, a imprensa não divulga. Mas a Caixa Econômica premia. Nós somos premiados pela Caixa Econômica por esse projeto. Então, fomos premiados também como gestor pela Firjan. Tivemos vários prêmios. Então, desculpa, já falei demais. A intenção não era eu falar aqui da minha experiência, mas falei, vou aproveitar esse momento, porque isso faz a diferença na vida de um cidadão e faz, naturalmente, a diferença muito grande na vida de um prefeito, alguém que pode ter a oportunidade de chegar, representar a cidade e fazer o que eu fiz. Tenho certeza. Mudei a vida de muita gente, agradeço ao povo de Vitória pela oportunidade e fizemos de forma coletiva com uma bela equipe e com o apoio de vocês. Dinheiro não era meu, dinheiro era do cidadão que paga imposto, financiado pela Caixa, parte pelo BNDES, parte do OGU. Tivemos financiamento internacional, mas foi o maior investimento que nós fizemos, foi na periferia de Vitória, mudando o perfil da cidade. É uma cidade ainda dividida, mas muito menos dividida do que quando eu cheguei lá. Obrigado e um bom dia.
Vou começar minha intervenção. Eu tenho um filminho de 3 minutos, né? Então, antes de pedir para passar esse filminho, eu queria dar duas explicações muito rápidas. Eu quero me apresentar. Primeiro, eu sou presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Aí vão perguntar, mas o que esse construtor está fazendo aqui? Uma grande preocupação que o nosso setor sempre teve e que nós conseguimos, de alguma forma, materializar no passado, é exatamente com o desenvolvimento das cidades, é exatamente com as coisas modernas que o mundo vive e que nós precisamos contemplar nas nossas cidades. Então, nós desenvolvemos um projeto com o nome de Desafio de Pensar o Futuro das Cidades, que nada mais é do que uma sugestão de um modelo de gestão urbana compartilhada. Fico muito satisfeito de ver o prefeito João Cosia falar, quando ele começou a falar, na primeira frase que ele falou, da campanha ainda, ele falou, fui buscar a parceria da sociedade. Essa é a estrutura, é o core do nosso projeto. Vejo aqui com muita alegria o prefeito Silvio Barros de Maringá, que é um exemplo hoje do Brasil, de modo que tudo isso que eu vou mostrar para os senhores tem muito a ver com isso. E nós fizemos um filminho que é um paralelo do que a gente imagina que seja este projeto de Desafio das Cidades com uma escola de samba, que é mais ou menos, tem a mesma estratégia, a mesma estrutura, e é uma forma simpática de mostrar isso. Eu vou passar o filminho e daqui a pouco a gente volta para falar sobre o projeto. Por favor, o vídeo aí. O Carnaval é uma das festas mais planejadas do mundo. O enredo de cada escola de samba é definido um ano antes da grande festa. A partir daí, tudo acontece. A composição do samba, a construção dos carros, a confecção das fantasias, os ensaios da bateria. Milhares de pessoas trabalham durante um ano em busca dos melhores 70 minutos da avenida. Quem quer planejar desse jeito precisa primeiro de um bom enredo. Com o desenvolvimento das cidades, deveria acontecer a mesma coisa. Se o futuro de cada escola depende do empenho de cada integrante, o futuro das cidades começa pelo cidadão. Pensar no futuro sempre foi algo importante, mas com a velocidade atual das mudanças, planejar se tornou crucial. A mudança é inevitável. Você quer ser protagonista ou refém da mudança? Há 60 anos, a CEBIC e seus associados contribuem efetivamente para o desenvolvimento do país. Protagonismo sempre fez parte do nosso enredo. E na sua cidade? Os cidadãos se sentem envolvidos no enredo? Você está disposto, como protagonista, a liderar essa mudança? Não viemos trazer respostas, mas podemos enriquecer esse debate. Não se esqueça, o principal objetivo é melhorar a qualidade de vida. E, para criar o melhor enredo e vencer na avenida, o caminho é ouvir, planejar, gerenciar e continuar. Primeiro você tem que escutar o cidadão. Não estamos falando de reuniões de condomínio onde todos reclamam e ninguém faz nada. Falamos da utilização inteligente dos instrumentos modernos de comunicação. Assim, o diálogo aparece e a população participa. Ouvir a canção de hoje ajuda a definir o enredo de amanhã. Esse enredo é a verdadeira vocação da cidade. A vocação está ligada à atividade econômica e orienta o planejamento. O primeiro passo é encontrar boas referências para construir a cidade sustentável que queremos. O mundo está cheio de cidades tocando ritmos e canções parecidas. Encontrar uma cidade que sirva de modelo para a sua é um enorme desafio. A melhor referência é aquela que, além das características, possui também a mesma vocação. A partir do comparativo, criamos as metas para o desenvolvimento. Cumprir essas metas passa a ser tarefa de todos. Precisamos modernizar as estruturas, simplificar procedimentos, enxergar novas oportunidades. O envolvimento da comunidade na ala das baterias, na concepção das fantasias e na construção dos carros é necessário para o sucesso do enredo. E ganhar o desfile será mérito de todos. A participação do cidadão influencia também a continuidade das ações para além da duração dos mandatos. Transparência e divulgação são fundamentais para manter a população envolvida. Para a escola de samba, o enredo muda a cada ano. Para a cidade, o enredo não muda, é atualizado. Atualizar é ouvir novamente, planejar novamente. E assim, vamos criando a espiral do desenvolvimento.
Para uma escola de samba, o sucesso é ser a primeira. Para uma cidade e sua população, sucesso é qualidade de vida. Se mudar é inevitável, não se contente com menos, seja protagonista. Muito bem. Essa é uma brincadeira, entre aspas, que nós fizemos para tentar apresentar rapidamente o que a gente pensa. Esse fenômeno da urbanização, todos os senhores que são prefeitos sentem claramente, o mundo todo, esse fenômeno é uma realidade, e isto cada vez é mais realista, né? Da mesma forma que a participação da sociedade civil organizada, que tem se mostrado cada vez mais parceira das cidades, quando ela é chamada a fazer esse papel. Portanto, isto está cada vez mais inevitável pelas informações, pela internet, pelas redes sociais. Cada cidadão se sente cada vez mais com o direito e obrigação de participar a partir do momento que ele tem as suas obrigações como cidadão. Então, isso é inevitável, né? É aquilo que diz ali. Nossa, isso é inevitável. Então, é preciso que haja uma definição do gestor público municipal, né? É aquela pergunta que está ali. Você quer ser protagonista dessa mudança ou você vai ser refém dessa mudança? Porque ela virá, mais cedo ou mais tarde. E quando ela não estiver, e se esse processo não estiver em andamento, certamente as coisas não caminharão muito bem. Então, para que a gente consiga, neste modelo que é sugerido, de gestão compartilhada, de alcançar os objetivos, então nós temos aqueles 5 passos importantes. É escutar o cidadão, identificar a vocação da cidade, estabelecer parâmetros comparativos, existem muitos, governar com eficácia, gestão, e assegurar a continuidade das ações. Muito bem, escutar o cidadão. Eu tenho nós temos um PowerPoint ali, não, para ajudar? Eu não estou vendo ele na tela. Acho que não, né? Não foi colocado. Tá bom. Então, escutar o cidadão. Essa é a primeira questão que tem que ser colocada, né? Hoje existem uma série de meios, né? Tem os formais que a gente já utiliza, os fóruns, os conselhos de cidadão, né? Mas hoje você tem uma série de instrumentos, de ferramentas modernas, como o Facebook, como o Twitter, como o Orkut, enfim, várias formas de comunicação entre a sociedade e o gestor, né? Além, evidentemente, em cada município, independentemente do tamanho dele, das instituições civis organizadas, que muitas vezes estão dispostas a colaborar desde que chamada. Então, é importante que o gestor ouça a sua sociedade, né, criem os melhores canais de comunicação com essa sociedade, né, e aí existem vários instrumentos, existem várias ferramentas hoje disponíveis no mercado. E é importante, então, que o gestor tenha essa consciência, né, de que o cidadão é o principal agente da transformação, né? E se ele tem esse espírito de que é o cidadão que pauta a mudança, né, ele certamente terá muito melhores chances, independentemente das condições que o município oferece, de fazer uma gestão melhor. Identificar a vocação da cidade e definir o enredo, aquela brincadeira que faz com a escola de samba. A escola de samba todo ano escolhe um enredo. Claro que não é assim na cidade. A cidade, a partir da sua vocação, a partir das oportunidades econômicas de trabalho, da economia local ou regional, ela tem que identificar uma vocação, um rumo e trabalhar nessa direção. Ora, isto trabalhado junto com a sociedade, certamente, oferece melhores chances de acerto, né? Como a gente diz lá no final, isto certamente será sempre ajustado, revisto, atualizado, mas essa definição inicial é fundamental, porque é a partir dela que vai se planejar estrategicamente o município, junto com a comunidade, para chegar àquele objetivo. E é incrível quando a gente percebe cidades, eu vou de novo citar Maringá, seguramente em Vitória é isso, o Rio de Janeiro agora então nem se fala, como isso cria uma autoestima na sociedade, no cidadão, a partir do momento que ele se sente partícipe daquele processo, que ele começa a ver resultados, que ele começa a ser consultado, a opinar, a sugerir, e ele vê resultado naquilo,
a sociedade passa a ter uma autoestima enorme, ela passa a ter mais confiança, ela passa a contribuir mais, ela passa a participar mais. E isso, certamente, só vem em benefício de todos, não é? Claro que o foco tem que ser econômico, porque, no fundo ali, todo mundo está ali precisando de trabalhar, desenvolver seu negócio, de ter um bom emprego, enfim, isso é fundamental, né? E essa linha, esse enredo é a linha de condução das mudanças e de participação da sociedade, né? E a decisão é exclusivamente dos atores locais. Eu acho que essa, por mais que você busque exemplos lá fora, e tem que buscar mesmo para evitar de cometer maiores erros, a decisão local é importante. Aí você passa para o parâmetro seguinte, que é o estabelecimento dos parâmetros comparativos. E hoje o mundo oferece várias opções, dependendo da vocação que foi escolhida. Busca-se no mundo inteiro onde aquilo está funcionando, quais foram os projetos, os programas, qual foi a orientação que é dada, né? Existem hoje uma série de institutos que certificam, porque não basta você tem que acompanhar, você tem que perseguir as suas metas e avaliando passo a passo o que está acontecendo, né? E hoje existe uma série de institutos mundiais que medem isso através de uma série de parâmetros que são comparados, analisados ano a ano, né? Infelizmente, os 3 maiores institutos desses, né, não consta nenhum município brasileiro ainda na lista dos mais importantes, portanto, mostrando que a gente ainda está longe dos resultados adequados. Isso que o prefeito falou, por mais esforço, a defasagem nossa é tão grande que, por maior que seja o seu esforço ainda, ele não é suficiente, mas temos que começar esse caminho. Isso é um processo, nós vamos ver lá no final, que tem que ter continuidade. Você viu que o prefeito também deixou claro isso aqui, quer dizer, a satisfação com que ele deixou a prefeitura, recebeu a prefeitura, deu continuidade a projetos bons que estavam ali, entregou a prefeitura, deixando projetos para continuidade e recursos mobilizados para aquilo. Quer dizer, é essa continuidade, é esse caminho que certamente vai fazer a diferença, né? E, seguramente, o gestor sempre será lembrado quando ele fizer esse tipo de coisa. Então, nós temos temos que perseguir essas metas e temos que chegar nessas listas, porque esse aqui é o caminho. Claro, governar com eficácia, o quarto passo nosso é a questão da gestão. Temos que cuidar da gestão, cuidar da coisa pública, do erário, temos que ter consciência de que nós temos que investir, portanto, há de ter recursos, né, para isso, e essa questão tem grandes desafios a enfrentar, qualquer cidade, né? Vitória foi um exemplo, tem um lado bom, a cidade perfeita e a cidade com problema de redução de pobreza, né? A inclusão, a paz na cidade, questão de segurança, né? As questões climáticas, que hoje, a questão da sustentabilidade, nenhum gestor hoje pode se afastar da questão da sustentabilidade, que é uma exigência da modernidade e das coisas futuras, né? Todos os projetos e programas que se colocam daqui para frente, eles terão, né, um ponto importante, um pilar importante na questão da sustentabilidade, tanto a parte social quanto a parte ambiental. E isso é fundamental, até porque as populações mais jovens, hoje, elas já nascem com esse conceito, elas estão aprendendo rapidamente que nós temos que resguardar o futuro das cidades, porque nós temos compromisso com os futuros. Claro, sem se afastar dos grandes desafios do cotidiano, que são os serviços urbanos, educação, saúde, enfim, toda essa coisa que está colocada e que a gente tem que dar continuidade. A gestão implica também em mudança de processos. Hoje existe uma série de ferramentas capazes de mudar a gestão de um município, introduzindo novos conceitos, novos processos, novos projetos. As novas tecnologias, hoje a inovação tecnológica é uma realidade, né? Muitas vezes o indivíduo pensa que a minha cidade tem 40 mil habitantes, 30 mil, não,
tem muita coisa que pode ser feita. Não é? Claro que não precisa estar cumprindo um receituário completo, um menu completo, mas você tem vários elementos que você pode introduzir no seu município com resultados bastante importantes. E nessa ligação com a sociedade, a transparência, a fiscalização, o acompanhamento são instrumentos importantes de garantia para o gestor que a coisa está caminhando e de satisfação e garantia para a sociedade também de que aqueles projetos irão ter consequência. E, finalmente, o último passo, que é a questão de assegurar a continuidade das ações, né? Principalmente em situações como os municípios do Brasil, que a gente sabe que em 4 anos, muito poucos têm condição de fazer grandes coisas, mas a continuidade, o planejamento, a organização e a visão de futuro na continuidade é realmente fundamental. E, nesse momento, esta primeira ação que foi feita, de buscar apoio e parceria na sociedade, começa a ter uma importância fundamental, porque, independentemente de quem venha a ser o novo prefeito, há um compromisso da sociedade com o gestor público, com aqueles projetos que foram desenhados, com a vocação que foi escolhida, com o planejamento estratégico que foi feito, né, com a renovação das metas e objetivos, né, e aí com a medição dos resultados. E aí fica muito difícil. O prefeito Silvio Barros, que nos ouve ali, sabe disso, fica muito difícil para o gestor, para o político que ali está, fugir desse compromisso. E aí os resultados seguramente poderão ser melhores, né? Então, essa é a grande mudança que esse modelo sugere, esse modelo de gestão pública de urbana compartilhada, né? É sair, como a gente tem sempre ouvido, toda vez que novos prefeitos assumem, é um mês, são 2 meses, 3 meses de denúncia. Deixou isso, deixou aquilo, o caixa está vazio, não paguei a folha. Quer dizer, é sair desse denuncismo, né, e entrar com uma proposta de fazer, de realizar, de mudar, né? Por pior que tenha recebido aquele município, se ele tiver determinação, priorizar uma boa gestão, seguramente ele vai conseguir, no mínimo, fazer melhor, né? Então, essa é a nossa proposta, essa é a nossa sugestão. Claro que aqui não existem respostas para ninguém, isso é um modelo, é uma forma, é uma sugestão que fazemos para que o prefeito possa ter uma orientação, se ele achar pertinente esse caminho, né? E que, no mínimo, tenho certeza, vai provocar muito fortemente o entrosamento com a sociedade, e daí, seguramente, podem sair grandes resultados e grandes soluções, né? Então, essa é a questão final que fica, né, diante disso que a gente colocou, já que vai ser inevitável mudar, de uma forma ou de outra, você tem que escolher se vai ser o protagonista dessa mudança ou vai ser refém dessa mudança. Muito obrigado, estou à disposição aí para atendê-los. Bom dia a todos. Queria, inicialmente, aqui cumprimentar o COSA. A gente já teve a oportunidade de estar em outros eventos na frente. Bernardo, que tive a oportunidade de conhecer ainda agora, a do IPEA. O Paulo, que a gente tem uma relação cotidiana aí em relação à questão, especialmente da área da construção civil, mais particularmente no setor habitacional. E, especialmente, cumprimentar a todos vocês, né? Aqui a gente tem que fazer aqui um 360 graus aqui, acho que é uma proposta interessante da gente poder estar conversando e trocando uma ideia com vocês. Quando eu dei uma olhada na temática desse momento de hoje, eu achei interessante refletir um pouco sobre ela e tentar buscar o que uma empresa como a Caixa pode e faz em relação a essa questão da inclusão, né, da cidade, ou como é que você traz a cidade através da inclusão produtiva para se tornar mais unificada. Quer dizer, como é que essa equação se monta, né? E a gente sabe que não é simples. O COSA, na fala dele, deu o exemplo lá de Vitória, onde ele disse que numa pedra subiu e
e ali ele tinha a noção clara do que era uma cidade, do que era outra cidade. Quer dizer, quando a gente olha nas grandes cidades brasileiras, isso é muito claro, mas eu acho que se a gente olhar o Brasil como um todo, a gente vê também que existe uma diferença entre as cidades em particular. As cidades maiores têm mais acesso às pessoas que moram ali, mesmo com essa divisão, e as cidades menores têm menos acesso do que, inclusive, aquelas que são da parte já incluída da cidade grande, né? Então, sob esse aspecto, a gente olha a Caixa e vê que ela tem atuado e pode atuar mais, né? Passando por alguns caminhos. O primeiro deles, que a gente definiu com clareza, é a presença. A gente está mais próximo dos municípios. A gente acha que isso é importante e temos trabalhado muito para estar mais próximo fisicamente. Hoje nós podemos dizer que nós temos uma presença física com uma agência nossa ou com um representante nosso em cada município brasileiro. Mas o que isso tem a ver e de que maneira isso é importante para esse tema que a gente está tratando aqui? Eu quero contar um pouco sobre isso. Se a gente pegar do ponto de vista dos programas de transferência de renda do governo federal, vamos pegar o Bolsa Família como exemplo, e outros que teve um papel importante do ponto de vista da inclusão. E se a gente olhar, por exemplo, o crescimento do PIB brasileiro e der uma olhada do ponto de vista da inclusão, o movimento da inclusão foi 2,5 vezes superior ao crescimento do PIB, porque a gente soube aproveitar melhor o crescimento do PIB do ponto de vista da inclusão social. Esse é um dado relevante. E a gente sabe que parte disso tem a ver com os programas de transferência de renda, com os programas públicos que o governo federal vem tocando ao longo do tempo. Bom, o que tem a ver o fato de você estar presente lá no município? Houve um tempo em que os municípios, o cidadão, por exemplo, que ia receber um programa desse do Bolsa Família, enfim, ele tinha que sair daquela pequena cidade, pegar um ônibus, ir a uma outra cidade maior, onde você tinha aquele canal físico que fazia o pagamento em dinheiro daquele benefício que vinha do governo central. Isso já tinha alguns problemas. Primeiro, o deslocamento, que ele tinha que ir até aquela cidade. Ele tinha um custo para fazer isso, que já consumia parte daquilo que ele recebia. Mas tinha um outro ponto que é mais importante, que era menos percebido. Porque, já que ele ia naquela cidade, lá mesmo ele fazia as compras que ele tinha que fazer. Lá mesmo ele comprava o remédio, a comida, a roupa, aquilo que ele tinha. Isso não permitia, ou diminuía, pelo menos, o consumo na sua pequena cidade de origem. Então, essa presença lá, ao longo do tempo, hoje isso passou a ser uma coisa natural, e as pessoas não valorizam isso, mas quem está na Caixa há mais tempo, como eu, que já estou há mais de 30 anos nessa empresa, sabe que houve um tempo que não era assim, e que você tinha, então, além dessa questão física do deslocamento, essa questão da economia local menos impactada pelos programas de transferência de renda. Hoje, não, já se faz dessa forma. Mas também nas grandes cidades, essa questão da presença é importante, porque as instituições financeiras, de uma maneira geral, com as suas agências, elas se posicionam normalmente nas regiões centrais, e, por se posicionar nas regiões centrais, o volume de investimento para se posicionar ali é maior. Então, o custo desse serviço é maior para o cidadão, né? O acesso a uma população, a um volume de clientes ou uma população mais ampla também é menor, porque os espaços físicos são dimensionados para menos gente, e os produtos acabam também sendo voltados para aquele público que tem acesso àquele espaço. Bom, o que a gente começou a fazer, e já fazemos isso hoje, se olhar um mapa georreferencial, onde é que nós estamos presentes lá em Vitória, ou aqui em Brasília, ou em São Paulo, você vai ver que nós estamos presentes nas zonas e nas regiões de expansão das grandes cidades, com canais de atendimento. Houve um tempo também que as pessoas hoje acham isso absolutamente natural, que mesmo para pagar uma continha de água ou de energia elétrica, a pessoa tinha que sair lá do bairro onde ela morava e vir ao centro da cidade para fazer esse pagamento. E, algumas vezes, o que ela gastava com esse deslocamento representava 30%, 40% do valor daquela conta de água que ela tinha que pagar. Então, nós fomos lá, para aquela região, botamos ali os nossos, autorizado pelo Banco Central alguns anos atrás, figura chamada correspondente bancário, para que esse serviço bancário pudesse chegar mais próximo daquele cidadão, lá onde ele está morando.
E, ao mesmo tempo que servia para ele pagar essa continha de água, que ali é o centro da cidade, serviu também para que você pudesse pagar o benefício, por exemplo, comum da Bolsa Família, e ali aquela família também pudesse potencializar e dinamizar os pequenos comércios daquela região periférica dos grandes centros. Eu estou comentando isso sob essa ótica porque é uma coisa que, para nós, é muito importante e hoje é um diferencial que a gente tem oferecido aos governos federal, estadual em maior escala, mas podemos fazer aos governos municipais, potencializando, inclusive, programas locais, né, como já temos em alguns lugares, fazendo com que a população possa ter acesso de maneira mais fácil, mais confortável, mais localizada, sem ter que fazer com que ele tenha que se deslocar para isso. Bom, esse é um ponto que eu acho que a gente, com a presença que a gente tem, e a forma que essa presença se deu, é uma contribuição para que a gente possa, se não já fazer com que essa cidade se inclua de uma maneira mais ampla, mas dar um passo importante para que o cidadão que está naquela parte dividida da cidade comece a ter acesso e possa começar a se ver incluído nesse processo que a cidade permite a quem nela mora. Esse é um ponto. Um outro ponto também que eu acho que é importante, e tem a ver também com essa presença, que a gente repassa muito recurso para os municípios, né? Recursos públicos, diretos do orçamento da União, seja através de financiamentos, enfim, para todos os municípios brasileiros. Hoje nós temos obras, ou já tivemos recentemente, ou temos nesse momento, em cada um dos municípios brasileiros. Então, era fundamental para isso que a gente tivesse uma equipe técnica mais descentralizada, para que equipamentos comunitários, como creche, saúde, enfim, lazer, praças de esporte, pudessem começar a chegar com mais frequência e com mais intensidade às regiões mais periféricas das cidades maiores e também aos pequenos e médios municípios brasileiros. A gente ampliou, ao longo do tempo, a quantidade de áreas de assistência técnica Brasil afora. E a gente tem se colocado à disposição, não só através no próprio município, mas através das organizações regionais de municípios, para que a gente possa fazer oficinas para auxiliar os municípios no acesso a esses recursos, cumprindo a legislação que alguém disse ali na posse, que precisa ser mudada, sim, houve passos importantes, o COSE participou, e a frente participou de mudança importante na forma que esses recursos saem da União e chegam ao município, para que a população possa ter acesso mais rapidamente a isso. Esse processo ainda está numa fase, vamos dizer, inicial, começou há um ano e pouco atrás, agora que a gente começa a ter os próximos prefeitos serão os que terão, pela primeira vez, a possibilidade de ter acesso a esse recurso a uma forma mais descomplicada e fazer com que essa cidade possa ter possibilidade de investir nas suas regiões menos incluídas, né, de uma forma mais rápida e mais intensa. E a gente precisava também de estar presente lá. E essa presença nossa significou ampliar a quantidade de áreas de ciência técnica. Abrimos pelo menos 15 novas, Brasil afora, colocar todas as que nós abrimos, e contratamos mais de 1.000, quase 1.500 novos empregados nessa área, a grande maioria deles engenheiros e arquitetos, para que possam auxiliar os municípios, que a gente sabe que tem uma deficiência muito grande, especialmente dos pequenos municípios, nessa área, né, de estrutura mesmo, de estruturação, de engenheiros, de uma área técnica, e a gente tem tentado auxiliar dessa forma. Nos municípios acima de 100 mil habitantes, inclusive, nós já colocamos um engenheiro ou um representante da Caixa em cada um desses municípios, para que possam auxiliar nesses investimentos, de tal forma que a gente possa também contribuir para essa inclusão. Bom, tem um conjunto de outras iniciativas que eu acho que uma instituição financeira como a Caixa poderia fazer e pode fazer, mas eu acho que isso vai ficar mais produtivo, dependendo da dinâmica e na sequência da nossa conversa aqui, ouvindo o que vocês têm a dizer em relação a isso, quais são as aspirações, enfim, as dúvidas, as críticas que se tem, para que a gente possa estar reformulando e atuando de maneira mais intensa. O resultado dessa presença e da definição, né, estratégica desse posicionamento fez com que uma coisa que é histórica na Caixa, mas que cada vez se intensifica mais e que é para nós um motivo de orgulho. Se intensifica mais porque todo mundo hoje já ouviu falar da questão da ascensão social quando se diz da nova classe média. Hoje nós temos cerca de 60 milhões de clientes, né, na Caixa. Metade desses clientes, cerca de 30 milhões desses clientes, têm renda até R$ 800.
Esse dado demonstra que, cada vez mais, você está começando, e eu acredito que a questão da bancarização, da inclusão bancária, é um processo também de trazer parte dessa cidade dividida para ter acesso àquilo que a outra cidade já tem. Então, essa questão de você ter esse conjunto esse número tão expressivo de clientes, com esse perfil na base de clientes, foi porque a gente conseguiu começar a entender qual é o perfil desse cliente, qual é a necessidade, e desenvolver produtos que ele possa ter, que ele não tenha uma despesa que seja além daquela que ele pode pagar para ter essa conta nesse banco e desfrutar ali daquilo que a maioria da população hoje faz de maneira quase que imperceptível. A turma que está sentado, todos nós que estamos aqui, provavelmente deve ter um cartãozinho de débito ou de crédito e vai fazer uma comprazinha, já passa aquilo ali tão naturalmente que você nem percebe o que você está fazendo, né? Mas muita gente não tem isso, porque nem conta em banco tem. Isso torna a vida dele um pouco diferente da minha, da sua, sob esse aspecto de como é que essa coisa funciona. E esse cidadão é normalmente um cidadão urbano, mora na cidade, mas ele está excluído desse tipo de processo. E esses 30 milhões que eu disse já tem esse acesso. E ele tem esse acesso porque ele pode ter, porque cabe dentro da renda dele, porque muitas vezes ele nem paga por isso, né? E a gente está trabalhando cada vez mais para ampliar esse processo, de tal maneira que ele possa se valer de uma instituição financeira pública como a nossa, para que ele possa, vamos dizer, começar a entender que isso é uma coisa que ele pode ter, mas para nós, para não ser aqui hipócrita, né, nós olhamos isso pensando para frente, olhando no futuro, porque hoje muita gente fala dessa nova classe média, né? O IPEA fala muito sobre a nova classe média. A gente tem uma relação muito próxima com essa nova classe média. E hoje muita gente quer ter essa relação com essa nova classe média. Mas lá no passado, quando as pessoas não olhavam para elas dessa forma, talvez elas fossem excluídas, né, desse contexto. Esses 30 milhões que eu disse não começaram a virar clientes da Caixa a partir do momento que alguém disse assim, olha, tem uma nova classe média aí. Eles já vieram historicamente, há muito tempo. Então, o nosso grande desafio é conseguir acompanhar o movimento dessas classes que não têm acesso e fazer disso um negócio que seja interessante para ambos, inclusive para a empresa. Então, não sou hipócrita achando que isso aqui é uma questão meramente filantrópica, né? Embora a gente tenha uma responsabilidade social e nos orgulhamos disso, mas a gente vê isso também como uma oportunidade, né, para todo mundo. Eu acho que as outras empresas precisam começar a enxergar isso, e a gente, como baliza muito o mercado, a gente baliza mercado em taxa de juros, a gente baliza mercado em crédito imobiliário, a gente baliza mercado em poupança. A gente sabe que, fazendo esse movimento, a gente pode inspirar outras instituições financeiras, e a gente sabe que tem feito isso, para que elas também possam enxergar e, a partir de serviços bancários, também poder contribuir para que essa cidade seja cada vez menos dividida. Sem falar dos serviços públicos, da habitação e de outras coisas que nós nos orgulhamos de fazer e que vamos continuar a fazer ao longo do tempo. Então, era isso que eu queria, num primeiro momento, de forma provocativa, trazer como reflexão para a gente, dizer qual é a forma que nós, Caixa Econômica, nos vemos como agente disso e como possível parceiro de cada um dos municípios que estão aqui nos ouvindo hoje para levar à frente a gestão municipal, né? Especialmente num primeiro ano de mandato. O COSE sabe disso, vocês, prefeitos, sabem disso, e a gente também começou a entender isso cada vez melhor, que o mandato de um prefeito ele tem um ciclo curto e muito diferente em cada um desses anos. Um primeiro ano é um primeiro ano muito complexo, normalmente é um momento de tomada de conhecimento e, às vezes, com dificuldade de tomar esse conhecimento. Não se sabe exatamente o que tem em mãos, né? É um momento de organização. A gente está tentando, nesse primeiro ano, auxiliar para que ele não seja um ano de só andar de lado, já poder ter investimentos. Nós visitamos já praticamente todos os municípios brasileiros nesses primeiros 4 meses, já com os prefeitos novos, levando a ele essas informações de como é que a gente funciona, de maneira que nós podemos ajudar nesse desenvolvimento das cidades e do município dele, para que a gente
No segundo, no terceiro ano, que também tem uma diferença básica, porque no terceiro ano é o momento de fazer as coisas acontecer, porque já está pensando num quarto, dependendo das aspirações políticas, esse terceiro e esse quarto é fundamental para um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, ou até mesmo para fazer um sucessor, dependendo das aspirações de cada um. A gente entende isso e trouxemos para a nossa estratégia essa compreensão de tal forma que a gente possa contribuir para o movimento, independente de qual é a cor da camisa, né, qual é a sigla partidária que, eventualmente, esse município tenha, nesse momento, vamos dizer, como seu representante, como seu gestor municipal. Muito obrigado. Bom dia a todos, então. Eu gostaria também de agradecer o convite, em nome do IPEA, feito para a nossa participação, agradecer a presença dos colegas de mesa, da Caixa, o Paulo, o prefeito, João Couser. Eu vou falar rapidinho, conversando com o Henrique ali, a gente tinha pensado numa participação como debatedor, mas a gente faz uma participação aqui de uma leitura mais geral do que a gente pensa da cidade, e terminando, talvez, com um pouco de o que a gente pode fazer para melhorar esse planejamento, essa ação do gestor público na cidade. Cidade, né, que no Brasil a gente confunde um pouco com a questão do município, a cidade, na definição do IBGE, é só o centro urbano mesmo, da sede municipal. O município pode ser visto de várias maneiras, é um objeto muito complexo. Pode ser visto do ponto de vista da gestão, da habitação, da mobilidade, da questão financeira, recursos, questão política, etc. Uma opção de olhar o município aqui que eu vou fazer hoje é o município, a cidade, como um local de oferta de oportunidades. É no município que as pessoas vivem, que tem a sua casa, e é uma obrigação assim, do conjunto daqueles cidadãos, junto com a sociedade civil, junto com os gestores, as autoridades, oferecer as oportunidades para aquele cidadão. Então, ele pode oferecer oportunidades de emprego, oportunidade de lazer, oportunidade do ir e do vir. E isso tudo requer infraestrutura urbana. Por exemplo, um direito básico de ir e vir. Aqui em Brasília, eu vi um colega aí comentando, um prefeito que está indo para o aeroporto no final da tarde, tem problema de mobilidade urbana, vai precisar gastar minutos preciosos que ele podia estar no lazer, ou podia estar no shopping aqui em Brasília, no trânsito, porque tem problemas de infraestrutura urbana. Agora, não é só a questão da mobilidade, né? A questão da mobilidade ela é complexa, de novo, porque depende de onde estão localizadas as habitações, se estão no município vizinho, se estão no plano piloto, onde estão localizados os centros de emprego, os centros, por exemplo, esse centro de lazer aqui, esse centro poderia ser próximo do aeroporto, talvez facilitasse isso. Então, nesse sentido que eu falo que é uma questão complexa. Além de complexa, a questão municipal também é dinâmica. Quando a gente fala em inclusão produtiva, a gente fala de municípios que são polos atratores, que geram migração de pessoas, e essa migração de pessoas gera mais demanda por habitação, mais demanda por lazer, às vezes congestiona um serviço que estava planejado para outra escala, mas, ao mesmo tempo, também traz novas pessoas para contribuir com aquele crescimento daquela cidade. E, na oferta dessa infraestrutura urbana, que a gente pode também falar de questão de saneamento, etc., aí a gente encontra a parte aqui do nosso evento, que é a questão do dividido, que o prefeito estava comentando. Vitória é um município grande, tal, dividido. Não só dividido dentro dos municípios, a gente tem as periferias urbanas, mas a gente também tem divisões fortes entre os municípios. Eu sou de Belo Horizonte, já estudei muito lá o caso da região metropolitana de Belo Horizonte, e acabei de ver na revista que vocês fizeram de finanças públicas, muito completa, muito informativa, muito interessante. Vários dados estão lá nessa pasta que a gente recebeu, e está lá, por exemplo, Ribeirão das Neves, que é um município vizinho de Belo Horizonte. Renda per capita de recursos financeiros, de tributos, para gastar, R$ 800, enquanto o município de Borá, nessa mesma revista de vocês, tem 7 mil recursos só referente ao FPM. Então, essas desigualdades
elas colocam, talvez, levantando um pouco o debate aqui, né, colocando um ponto aqui que o meu colega coloca, às vezes elas restringem o desenvolvimento local como uma iniciativa simplesmente local, né? É óbvio que a gente precisa de participação da sociedade, é óbvio que os cidadãos têm que ser protagonistas junto com os gestores nessa ação da cidade. Mas também tem que ter essa articulação, que às vezes é externa, e no caso aqui da questão política, a gente está falando em articulação com os estados, articulação com a União, para que a gente tenha cooperação e consiga reduzir essa dinâmica. Se eu fosse resumir em poucas palavras essa questão toda, eu diria o seguinte: bom, o território, né, no sentido que os geógrafos gostam de usar, ele é misturado, digamos assim. A gente não vai aqui para o aeroporto, aí a gente vai passar uma certa hora que fala assim, daqui para lá é Águas Lindas de Goiás, daqui para cá é Brasília. Normalmente a gente não tem esse limite. Mas, do ponto de vista político, a gente tem esses limites impostos. Então, é como se o cidadão estivesse caminhando e falando, a partir de agora, você diminuiu 3.000 recursos per capita porque você entrou em outro município. A partir de agora, o seu IDH é 0,7, agora ele é 0,4. Então, no fundo, o que ele está falando? Você trabalha num município que tem alta renda per capita, que tem alto IDH, que tem um acesso à educação, acesso à saúde. Belo Horizonte é um caso desses, né? Uma capital bem organizada, tem uma capacidade administrativa boa e tem um município restrito. Então, as pessoas que moram em Belo Horizonte são, de certo modo, privilegiadas. Como que isso passa para a sociedade? Por meio da questão do preço da terra, né? Lógico que é mais caro você ter uma habitação num município com IDH de 0,7 com um município de IDH de 0,4. Então, nesse sentido que eu falo que é complexo, porque se você oferece também essa infraestrutura urbana, você chega lá e constrói um parque novo, né? Melhorou a qualidade ali daquela cidade. Automaticamente os preços ao redor também vão subir. Então, a gente precisa ir constantemente atualizando essa dinâmica aí para tentar reduzir essas desigualdades e conseguir, não só internamente aos municípios, mas também com os municípios vizinhos, diminuir essa desigualdade. Mas por quê? Eu sempre ficava pensando, uma vez o secretário de Finanças de Belo Horizonte foi meu orientador de doutorado, ficava assim, qual é o interesse de Belo Horizonte, por exemplo, contribuir com um município vizinho? É porque a própria metrópole de Belo Horizonte vai se beneficiar, como Vitória se beneficiou, de uma cidade menos dividida, né? Isso eu acho que é uma mensagem que a gente traz aqui para os prefeitos e para as prefeitas, que muitas vezes pode ser politicamente, imediatamente, não ser bom você tratar as periferias ou as cidades mais divididas, as regiões piores do seu município, mas a gente tem que pensar que no médio prazo, no longo prazo, isso é interesse do próprio município, né? Já está muito provado na literatura que os municípios que têm menos desigualdade, na Suécia, por exemplo, na Holanda, etc., no conjunto eles conseguem fazer um resultado de produção muito maior. Então, já fechando aqui a minha fala, eu acho que tem explicitamente 3 questões que eu acho que pode contribuir com os municípios e os prefeitos e as prefeitas. Bom, primeiro, um instrumento que a gente já tem são os consórcios, né? Há vários consórcios em andamento no Brasil, muitos formados na área da saúde, alguns na área de saneamento, recursos hídricos, e alguns outros em outras áreas. Eu sugiro assim, fortemente incentivar que os prefeitos realizem consórcios. Mas, Bernardo, e qual que é o problema? Assim, será que o consórcio, então, é a solução? O consórcio simplesmente não resolve. Por quê? Porque o prefeito não vai fazer um consórcio num tema que lhe é negativo, né? O município, por exemplo, que tem recursos hídricos, que é uma bacia, uma fonte de recursos hídricos, e o município vizinho está querendo utilizar esses recursos hídricos, pode não ser interessante do ponto de vista financeiro para aquele município. Mas é interessante que se faça um consórcio e se negocie e que a gente combine, e a gente coopere e fale o seguinte, olha, tudo bem, eu faço esse consórcio com você aqui de recursos hídricos, mas aquela indústria que a gente ia contratar, a gente combina que contrata aqui no meu município, e assim os 2 municípios saem ganhando e a população como um todo também. Então, enfatizar essa questão da cooperação. E, por fundo, assim, já provocando um pouco o pessoal para o debate, né, chamar alguma pessoa para se manifestar aqui,
Eu queria deixar uma palavra em relação à questão do planejamento. Eu já estudei planejamento há muito tempo, já fiz cadeiras lá na geografia, na economia, lá na UFMG, e o Brasil já planeja há muito tempo. Ontem mesmo eu estava relendo o Estatuto da Metrópole e estava lá planejado. O que o Estatuto da Metrópole prevê? Planos, planos, planos e planos. De modo algum, não estou falando para planejar, não me entenda errado, mas o planejamento não é suficiente. A gente precisa olhar para os interesses, a gente precisa olhar para os atores, a gente precisa olhar para a questão do financiamento. Se a Caixa não participou do seu plano local, com o seu agente descentralizado, não combinou previamente as metas e fala, não, esse nível de financiamento eu consigo atender. Se você não combinou com o consórcio de construtores daquela região, quem são os detentores da terra, se você não combinou com a sociedade civil, com o pessoal de sustentabilidade, vai ser muito difícil você planejar e conseguir. Planejar é fácil. Na década de 70, a gente lembra, o CIPOT, o GEIPOT, fez vários planos de desenvolvimento municipal e local que estão nas gavetas, que estão lá na biblioteca do IPEA para quem quiser consultar. O difícil mesmo é a gente executar esse planejamento. No fim, era só essa contribuição rápida mesmo. Agradeço aí, um abraço. Obrigado. Eu vou agradecendo, o João Cosa e nossos palestrantes pela abertura. Eu gostaria de convidá-los a fazer parte agora da plateia, na posição de ouvintes. Se vocês puderem ficar até o final, seria ótimo para poder participar do debate, mas fiquem à vontade. E a gente já vai entrar direto na segunda parte. Quero aproveitar, já puxar a fila aqui para estimular as contribuições e fazer um comentário que penso ser estimulante. Em primeiro lugar, é importante a gente ver a CEBIC, por exemplo. A CEBIC não tinha obrigação de fazer esse programa. Isso não é obrigação dela. Elaborou um projeto de interlocução, de relacionamento com a comunidade, com os gestores públicos, porque também este filminho que a gente viu, que na verdade, o resultado de um trabalho muito mais amplo, ele é estimulador para o gestor e para a comunidade ao mesmo tempo. Ele trata dos dois lados da moeda. Mas não é obrigação, é uma contribuição. E o que a gente tem percebido é que vários setores da sociedade têm participado, têm se envolvido nesse processo, o que é um sinal de amadurecimento muito significativo da nossa sociedade. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: ontem, a presidenta Dilma, na abertura do nosso evento, aliás, anteontem, ela, entre muitas coisas importantes que falou, ela falou uma coisa que toca o prefeito. Prazo, prazo, prazo. Ela insistiu na questão do prazo. E a gente vem ouvindo, tanto do presidente Lula, quando esteve no governo, quanto da própria presidenta Dilma, que se tiver bom projeto, não vai faltar dinheiro. Eu fui prefeito durante 8 anos e posso testemunhar disso. Não faltou recurso para os bons projetos. Onde é que está a trava do processo? Nós ouvimos o Olavo Noleto colocar aqui ontem a quantidade enorme de municípios que estão no CALC. Ora, no CALC você não consegue tirar o dinheiro, ainda que você tenha um bom projeto, ainda que o governo federal aprove o seu projeto e disponibilize na Caixa o dinheiro, se você tiver no CALC, não tem como retirar o dinheiro. Portanto, você não vai cumprir prazo. Se nós não tivermos mecanismos que permitam aos prefeitos, principalmente aos prefeitos novos, que não têm a experiência administrativa, poderem usar a roda que já está inventada, nós vamos perder prazos valiosíssimos e vamos encontrar situações em que recursos muito significativos do governo estão disponíveis, estão disponibilizados, mas não estão produzindo a transformação que a sociedade brasileira precisa e merece. Então, eu queria aqui, diante dessas considerações que a gente tem ouvido, eu queria propor que nós conseguíssemos agregar mais parceiros
para uma iniciativa que nós estamos desenvolvendo na Frente Nacional de Prefeitos e que o prefeito Portunati me disse ontem que pretende continuar. É um programa de capacitação e de sensibilização do prefeito para o desenvolvimento humano e o desenvolvimento sustentável. Esse programa tem o apoio do PNUD, porque, lamentavelmente, o IDH, nos últimos 10 anos, não deu o salto que todos nós gostaríamos de ter visto, ficou estagnado, e grande parte dos indicadores de desenvolvimento humano são os mesmos indicadores de desenvolvimento sustentável, 70%, 80% é superposição. Se você trabalhar pelo desenvolvimento humano, você vai estar automaticamente promovendo o desenvolvimento sustentável. Se fizer o inverso, vai estar promovendo o desenvolvimento humano. Então, nós temos experiências muito valiosas. A Caixa tem premiado iniciativas, a Frente Nacional de Prefeitos, diversas instituições têm premiado iniciativas que podem ser replicadas em cidades brasileiras. O que nós precisamos é sistematizar isso e fazer um programa que ajude os prefeitos a não perder tempo valioso. Foi bem colocado aqui, do segundo ano para frente, o terceiro e quarto ano, a conversa é diferente. Se nós não conseguirmos implementar esses indicadores, se nós não consolidarmos essas propostas, se nós não dermos um mapa para que os municípios possam avançar nos 2 primeiros anos, depois não adianta fazer, porque a conversa já é outra. Aí não é mais hora da gente estar fazendo esse tipo de coisa. Por isso, fizemos o ano passado o Encontro com o Desenvolvimento Sustentável como sendo uma prévia da Rio+20, e como a nova safra de 70% de novos prefeitos no Brasil, resolvemos fazer esse ano de novo, porque é outro público. E vamos ter que continuar fazendo, porque esse processo não para. Então, eu queria aqui agradecer a iniciativa da CEBIC de entrar na seara da administração pública com uma contribuição clara, valiosa, simples, objetiva, que essa referência possa ser seguida por diversos outros segmentos que têm profunda interação conosco, e estimular parceiros que têm na administração pública municipal grande parte da sua atuação, como é o caso da Caixa, para que a gente consolide rapidamente, muito rapidamente, um programa de capacitação de gestores, porque o Brasil não tem tempo a perder. Nós estamos correndo contra o relógio e não temos tempo a perder. Então, precisamos consolidar essas propostas e imagino fazer com que o país, com essa nova safra de prefeitos, possa recuperar tempo precioso na construção de uma sociedade como um todo mais unida, menos dividida e mais produtiva. Obrigado. Bom dia a todos. Vou me apresentar novamente. Ontem à tarde eu fiz aqui uma intervenção. Parecia ser mais atrativo o tema de ontem, né? Riscos de ser prefeito. Os novos gestores, realmente, quem assumiu agora, se tivesse feito um trabalho preventivo ou investigativo do que é ser prefeito, pensaria 2 vezes. Mas eu quero aqui parabenizar os palestrantes, muito importante, tecnicamente, politicamente. Eu sou o Frederico Becker, prefeito da cidade de Bom Jesus, Rio Grande do Sul, Campos de Cima da Serra, lá onde a geada mais castiga, como diz o gaúcho. Eu cheguei aqui a Brasília e vi muita gente encasacada. Para nós, isso aqui é uma beleza. O pessoal aqui, 15 graus, já fica apavorado, que é nada. Lá nós temos temperaturas abaixo de 0 graus. Mas é o Brasil, esse Brasil de norte a sul, de sul a norte, com todas as suas diferenças, mas necessidades básicas para toda a população. Aqui nesse debate eu vi muito falar de cidades grandes, metrópoles, cidades intermediárias, mas também eu quero provocar e trazer aqui ao debate as cidades pequenas. Nas cidades pequenas talvez nós não tenhamos essa diferença ou essa disparidade tão grande, de uma cidade no próprio município, uma cidade mais rica, menos rica, cidade alta, cidade baixa, zona sul, zona norte, a zona nobre, a periferia. Mas nós temos um grande problema,
na cidade pequena, que é o que acaba ocasionando nessa procura pela metrópole o quê? Pela melhor qualidade de vida, pela oportunidade. Então, nós das cidades pequenas, meu município tem 12 mil habitantes. Então, na verdade, as cidades pequenas exportam talentos. E isso no discurso da minha campanha eu falei. Eu queria criar e fazer um programa para segurar as pessoas nas cidades pequenas. Porque hoje é difícil, fica só os idosos, aposentados, alguns concursados que lá ficam, né, produtores rurais, alguns jovens, mas a maioria dos jovens não ficam ali, não vê uma perspectiva de vida. O que ocorre? A migração para os grandes centros. E ali se acumulam e ali as pessoas brigam por 1 metro quadrado. Né? Eleva o valor, né, diário para você poder ter uma boa qualidade de vida. E nós, lá no interior, na cidade pequena, necessitamos de uma maior atenção e um melhor olhar do governo. Mas já reconheço que melhorou muito. Nós temos programas para as cidades pequenas, mas agora estamos discutindo, como falamos na FAMURS, que é a nossa federação lá dos municípios do Rio Grande do Sul, que existe ainda um limite dos municípios de 50 mil habitantes, acima e abaixo. Nós agora estamos tentando que se implante um programa para os municípios menores de 25 mil habitantes, que aí vai atingir o meu e a muitos outros, a grande maioria do país. O Rio Grande do Sul tem quase 500 municípios, mais de 350 tem menos de 20 mil habitantes. Ou seja, a maioria dos municípios do Brasil não tem a realidade do que é uma metrópole. Mas falando também em município pequeno, lá nós não dividimos a cidade pela periferia, pelo centro urbano, pelos bairros de melhores condições. Lá nós dividimos o perímetro urbano do rural. Essa é a nossa divisão. E um dos grandes problemas, na minha visão, para esse inchaço da metrópole, essa procura imensa das pessoas na metrópole que acabam, às vezes, pensando que vão melhorar de vida ou ir lá buscar valor para inclusive, ajudar suas famílias nas cidades pequenas, isso é uma ilusão. Muito aconteceu pelo êxodo rural, que é algo que fugiu um pouco do debate, mas eu acho que é importante e tem muito a ver com esse tema. Porque hoje também as pessoas não se mantêm no perímetro rural. Porque lá não é atrativo. Hoje todos sabem que as crianças e os jovens que estão muito além da nossa geração, posso me incluir também, que eu já não tenho, eu não sou da era digital, meus filhos são, com 7, 8 anos, sabem muito mais do que eu. Como é que você vai conseguir deixar uma criança ou um jovem numa propriedade rural onde não tem celular, onde não tem computador, ele não tem acesso à internet, ele não tem o Facebook, não tem o Twitter, todas essas coisas, Orkut? É difícil. Onde ele não tem uma projeção de crescimento na vida. Os próprios pais não querem aquilo para os filhos que ali estão, porque não tem ali um crescimento, inclusive de conhecimento. E nós precisamos levar essa inclusão não só produtiva, mas outras inclusões, como exemplo a inclusão digital, para o interior do Brasil. Para as propriedades rurais, porque lá nós manteremos as pessoas, lá elas também terão uma boa qualidade de vida e não terá um grande volume de pessoas nas metrópoles. E o que ocorre, o que aqui falaram, às vezes para sair daqui no aeroporto, demora 1 hora, ou talvez mais. Confesso aos senhores, fiz a minha faculdade na capital, Porto Alegre, e cansei do trânsito. Preferi retornar para a minha cidade natal, que é Bom Jesus, que agora consegui chegar a prefeito. Lá em 5 minutos eu chego onde eu quero. Aqui é difícil. Mas eu procurei trazer esse debate também para as pessoas pensarem não apenas nas cidades grandes, mas também a importância das cidades pequenas e do meio rural, que realmente é quem mantém e leva a comida à mesa dos brasileiros, de todo esse movimento que tem nas metrópoles. Muito obrigado.
boa tarde a todos e todas. Eu sou Gilmar Dominici. Hoje trabalho na subchefia de Assuntos Federativos da Presidência da República, mas também já fui da Confederação Nacional dos Municípios e fui prefeito de Franca durante 8 anos. E, aproveitando essa intervenção do prefeito lá do Rio Grande do Sul, eu gostaria de reforçar aqui uma ação nossa do governo, que é focada principalmente nos municípios até 50 mil habitantes, embora ela é aberta a todos, mas o objetivo principal é atender os pequenos municípios, que é a rede de apoio à gestão municipal. Ontem, ela foi tratada aqui de forma superficial, quando o nosso secretário participou aqui da intervenção, discutindo justamente esse tema da gestão. E por que essa proposta ela vai ao encontro dessas expectativas do desenvolvimento sustentável nos pequenos municípios? Porque nós pretendemos, né, com essa rede, articular os municípios, os governos estaduais, o governo federal, né, e principalmente as associações de representação dos municípios, né, instalando em cada estado, em alguns estados até mais, esses escritórios de apoio aos municípios, tanto na elaboração de projetos para captar recursos do governo federal, mas também no auxílio a melhorar a sua gestão, a planejar o seu governo, né, a fomentar o desenvolvimento econômico no município. Nós conseguimos reunir recursos de várias áreas do governo federal que interagem com os municípios, desde o Ministério da Previdência, tratando da questão relativa às previdências municipais e a regularização dessa situação junto aos municípios, até o desenvolvimento regional, né, buscando parceiros como o SEBRAE, que vai fazer parte também dessa rede, né. E com esses escritórios nos estados, nós acreditamos que, principalmente nesses estados onde os municípios têm mais dificuldade, nós vamos constituir uma equipe técnica, e essa equipe técnica vai ser um ponto de apoio importante para que o prefeito que tenha alguma dificuldade, a maioria das pequenas cidades tem essa dificuldade porque não tem um corpo técnico, vai ter um ponto de apoio ali, seja para elaborar o seu projeto para captar um recurso na FUNASA, um recurso no Ministério da Educação, né, ou também para planejar o seu governo, porque a ideia é ter, além dos técnicos que vão elaborar os projetos, uma equipe multidisciplinar, composta de pessoas capacitadas na área da saúde, da educação, do desenvolvimento econômico, né, para poder ajudar o município a elaborar, por exemplo, um projeto para captar recursos para melhorar a sua arrecadação, ou para o município, por exemplo, capacitar a sua equipe para fomentar os pequenos negócios, para ampliar a sua participação dos pequenos negócios locais nas compras da prefeitura. São programas que hoje já existem, né, que o SEBRAE, por exemplo, desenvolve ações importantes nesse sentido, mas que muitas vezes nós temos a dificuldade de chegar com esses programas, né, naquelas cidades que mais precisam. Porque quando nós falamos de município com menos de 20 mil habitantes, que é a grande maioria, nós temos um grupo dentro desse universo de municípios que são aqueles que têm as maiores dificuldades, porque, além de ter receita baixa, porque não é verdade que os municípios, por serem pequenos, têm receitas baixas. Nós temos muitos municípios pequenos que têm uma receita per capita muito alta, bem acima, não é, de muitas cidades. Mas eu tenho um exemplo, quando eu estava na prefeitura de Franca, não é, que nossa região toda lá são 90 cidades, Franca era a penúltima em receita per capita, né? Nós tínhamos municípios ao lado ali, estou com o prefeito aqui de Patrocínio Paulista, que é da nossa região, com uma receita per capita bem superior à de Franca. Então, não é esse o único, mas nós temos um grupo que, além de ter receita per capita baixa, estão localizados em regiões de difícil acesso e também as prefeituras não têm um corpo técnico, têm uma dificuldade muito grande de trabalhar qualquer projeto. Começar pelo planejamento, que é tão importante para você desenvolver a ação. O prefeito Silvio Basso falava aqui da necessidade
de se planejar para poder cumprir os prazos, né? E esses municípios não conseguem cumprir prazo, não conseguem acessar os programas federais, né? E tem sérios problemas nos indicadores. Por quê? Porque não interage com políticas, né, que vão proporcionar isso. Nós temos um exemplo claro quando nós lançamos o PAC 1, né, que foi reservado um recurso de mais de 2 bilhões na FUNASA para os municípios até 50 mil habitantes. E estados com demandas altíssimas, né, em questão de mortalidade infantil, doença de Chaga, malária e tudo, que eram aqueles que tinham prioridade em receber os recursos, foram os que menos foram atendidos. Por quê? Porque não tinham condição de elaborar um projeto, não estava no planejamento do prefeito essa preocupação, né? E nem a população também, né, organizada a ponto de fazer esse tipo de cobrança. Então, são desafios grandes que nós temos nesse sentido. Por isso, essa proposta da rede de apoio à gestão, que já foi anunciada pela presidenta Dilma, nós vamos fazer alguns projetos pilotos. O Espírito Santo está aqui como um estado que vai participar. Já fizemos reuniões lá para já acertar todos os detalhes da implantação dessa rede lá. O estado já se dispôs a participar, o governo federal participará e a Associação dos Municípios também vai ter a sua participação. Portanto, eu acho assim que essa proposta da rede, ela tem, assim, ela pode contribuir muito, né, para atender a essas expectativas que nós temos, né, de levar o desenvolvimento com a qualidade de vida em regiões que hoje, né, entra ano e sai ano e a situação não muda. Não adianta você ter uma grande oferta aqui, sendo que ela não vai chegar lá por todas essas dificuldades que foram colocadas. E aí eu cito o exemplo do Mato Grosso, que foi relatado ontem, onde um escritório, eles constituíram já há algum tempo um escritório de projetos lá no estado, numa parceria da prefeitura, das prefeituras, através da Associação de Municípios, com o governo do estado. E hoje eles têm um corpo técnico lá que responde a muito dessas expectativas que nós estamos colocando aqui, e por isso nós, então, conseguimos ver resultados melhores lá, né? Apesar de que é uma experiência recente, mas nós miramos nessa experiência para poder trazer a nossa contribuição, a contribuição do governo federal, né, nessa articulação dessa rede, que eu acredito que vai, né, fazer a diferença aí nos próximos anos. Muito obrigado. Bom dia a todos, meus companheiros prefeitos, minhas companheiras prefeitas. Meu nome é Marcos Ferreira, prefeito do município de Patrocínio Paulista, primeiro mandato. Estive na condição de vice-prefeito, mandato anterior. Eu já vinha pensando e sempre acreditei que o município poderia ser um grande elemento para o crescimento do Brasil. E depois das discussões de ontem, depois do que eu ouvi na terça-feira, as discussões que nós fizemos aqui ontem, e depois do que eu estou vendo aqui hoje, estou convencido. O município é um grande elemento, importante elemento para o crescimento do nosso país. E para que isso efetivamente aconteça, nós precisamos passar por aquilo que o Dr. Gerdau falou ontem, nós precisamos passar pela discussão que nós tivemos ontem, de que os prefeitos não podem estar oprimidos por uma criminalização, judicialização da política, e chegamos à inclusão produtiva. Nós, prefeitos, devemos ser atores de inclusão, em todas as áreas, mas a inclusão produtiva é importante, e nós temos instrumentos para isso, no meu ponto de vista. A Lei Geral de Microempresa, fomentarmos no nosso município, nos nossos municípios pequenos. Eu sou prefeito de um município de 13.500 pessoas. Fomentarmos lá facilidade para que os microempreendedores possam desenvolver suas atividades, tenham facilidade para poder se incluir no sistema da Previdência, se incluir no sistema produtivo e fazer com que essas pessoas tenham aumento da sua renda. Acredito que nós, prefeitos e prefeitas, podemos contribuir para esse crescimento do nosso país. Nós devemos trabalhar bastante, acredito que seja assim, e mostrar para o cidadão que está lá na cidade menor
que ele não precisa ficar só trabalhando, ele pode trabalhar numa empresa também. Mas ele pode, mesmo trabalhando na empresa, ele ter uma atividade paralela e ganhar dinheiro com ela. Costumo dizer lá para o pessoal que trabalha na inclusão e cidadania que, quando dá o curso de corte e costura, explicar para a senhora que está fazendo corte e costura que ela pode ganhar dinheiro com aquilo. Que ela não precisa fazer só corte e costura para ela arrumar a roupa do filho dela, da filha dela, do marido dela. Que ela pode ir na feira municipal, vender para amiga. E aí entra a questão da economia solidária, que não está aqui hoje, nessa discussão. Mas a inclusão produtiva leva, eu penso, a essa economia solidária. E nós, prefeitos e prefeitas, temos condições de ajudar no crescimento do Brasil. A presidenta, no meu sentir, pediu isso para nós na terça-feira. E nós temos essa responsabilidade com o nosso país. Muito obrigado. Só complementar duas coisas aqui, que eu achei importante, depois da conversa daqueles que vieram aqui após a gente. Em relação à questão da formação dos gestores municipais, que a frente está preparando, eu queria colocar a Caixa à disposição para participar das mais variadas formas que isso for adequado e necessário e importante para esse movimento. Temos todo o interesse e já estou colocando aqui à disposição. E também uma outra coisa, nessas visitações que nós fizemos aos novos prefeitos no seu primeiro ano de mandato, a gente percebeu uma série de coisas. Uma delas, em muitos deles, é a necessidade de se poder fomentar o microempreendedorismo, né, individual, inclusive, que o SEBRAE trabalha nesse processo. E a gente tem trabalhado muito nisso, temos feito muito isso nos últimos anos. O governo federal tem um programa chamado Crescer, um programa de microcrédito produtivo orientado, que os bancos oficiais operam, a Caixa opera. A gente tem feito isso diretamente e temos feito isso em parceria com os municípios. Nós fechamos uma parceria com o maior município brasileiro, vamos fazer isso lá em São Paulo com o prefeito Haddad, nas administrações regionais, disponibilizando microcrédito para os empreendedores individuais, mas podemos fazer isso em Patrocínio Paulista, no município pequeno, não temos dificuldade. Nessa pesquisa, nessa visitação que nós fizemos a esses municípios, espero que o nosso pessoal já tenha ido ao seu, né? Que a gente também, em muitos deles, o município levantou com a gente isso como uma das prioridades para ele. E nós temos o interesse e a disponibilidade de nos emparcerarmos para disponibilizar esse crédito, por exemplo, para essa costureira poder fazer um pouco mais e melhorar a renda e dar uma condição de vida melhor para ela própria e para a sua própria família. Podemos fazer isso também. Queria ressaltar esses dois pontos. Muito obrigado. Eu sou prefeito reeleito da cidade de Jaboatão dos Guararapes, uma cidade de aproximadamente 700 mil habitantes na região metropolitana do Recife. E estou prejudicado na minha intervenção pelo fato de que não pude estar ontem e só agora há pouco estou vindo participar deste diálogo. Mas pelo que indica a pauta, pelo que tenho acompanhado, é evidente que a questão da sustentabilidade e do papel do município na construção de um projeto de desenvolvimento sustentável é algo que não é simples, não se limita à questão que muitas vezes remetem para a questão ambiental. E eu procurei aqui, pensando alguns minutos, sintetizar um pouco o que é de uma experiência que a gente vem construindo no nosso plano de desenvolvimento sustentável do município, que é um plano estratégico de longo prazo, até porque nós não vamos construir sustentabilidade se não estendermos o nosso olhar bem mais adiante e além da nossa gestão. Não confundir um plano de governo, um plano de gestão, de uma gestão, com um plano para a cidade e um plano da cidade. Acho que a questão
assim, o começo da sustentabilidade, para mim, está na questão do envolvimento, do empoderamento e da informação e da formação dos atores protagonistas fundamentais, que são os nossos cidadãos. Sem uma mudança de consciência, sem o envolvimento e o empoderamento das pessoas, os projetos, os governos passam e os projetos podem não ter a sustentação necessária para que ele possa transpor no tempo e ser incorporado como uma prática coletiva da cidadania e do poder público. Daí eu procurei, aqui vou tentar modestamente contribuir na reflexão, sintetizar em 5 eixos que eu julgo que são essenciais, fundamentais e que abrangem todas as questões que têm a ver com o sustentável. Primeiro, o eixo institucional. Não há governo, município sustentável se não tiver uma gestão estruturada, preparada, qualificada no fazer, no quando fazer, no como fazer, na qualidade do que fazer. Então, essa questão do fazer, e aqui eu vi falar em prazos, prazo, do fazer, do quando fazer, do quem fazer, de quem constrói essa questão de preparar o governo para fazer acontecer, eu chamei de o eixo institucional. O segundo, o eixo social, a formação das pessoas. E aí eu começo pelo que eu julgo fundamental, a cultura, a questão da cultura, a cultura inclusiva, a cultura da não violência, a cultura da paz, a cultura de pertencimento que o cidadão deve ter sobre sua cidade, passando, evidentemente, por uma questão fundamental, transversal em qualquer gestão, a questão da educação e das políticas sociais em geral. Então, o segundo eixo, e aí, evidentemente, muitos colegas aqui estão trabalhando, estão preocupados, eu estou apenas procurando sintetizar. E o terceiro eixo, o eixo do desenvolvimento econômico. E aí há desenvolvimento para todo gosto. E a gente tem que fazer escolhas. Eu sou de uma cidade que fica muito próximo de Recife, ligada a Recife, e logo em seguida o maior complexo portuário industrial do Estado, que é o complexo de Suape. Então, o território que nós dispomos não é suficiente para todas as demandas e nós precisamos priorizar o que queremos. Queremos uma indústria de cimento ou preferimos empreendimentos na área, por exemplo, de serviços, na área hoteleira, na área de logística. Eu, por exemplo, nós tivemos que, em muitos casos, fazer escolhas, opções desta ordem, desta natureza, incentivando, evidentemente, algumas atividades que têm e que dão ao desenvolvimento uma melhor qualidade. E qualidade inclusiva, se falou aqui de se buscar, incentivar as pessoas a ter o espírito empreendedor. Falou da lei de pequenas e microempresas. Então, o desenvolvimento sustentável, muitas vezes, a gente precisa, ele não vem de fora para dentro, necessariamente. Ele começa de dentro para fora. E o grande investimento, o grande empreendimento que a cidade deve buscar é o empreendimento e a capacidade das pessoas empreenderem e fazer da nossa economia local, a nossa economia de base, a base, e essa economia dialogando com o que vem de fora, os maiores empreendimentos, os grandes empreendimentos. Esse diálogo do grande e do pequeno e do desenvolvimento inclusivo, eu acho fundamental. E aí, evidentemente, que poderia se aprofundar muito, desdobrar muito sobre essa questão
do modelo de desenvolvimento econômico, que cidade se quer, que economia se quer, que economia traz mais ônus, muitas vezes, ou traz consigo bônus de um lado e ônus de outro, que termina empatando e não representando necessariamente um empreendimento que traga essa maior estruturação da nossa economia. O quarto eixo, que procurei organizar a nossa gestão, o eixo infraestrutural. É evidente que, para ter desenvolvimento, para ter mobilidade, para ter uma cidade que possa receber os cidadãos, receber aqueles que a visitam, que vêm empreender, é fundamental a gente ter um plano de infraestrutura. Hoje se trata muito da questão da mobilidade, a questão da habitação, a questão do saneamento básico. Isso tem muito a ver com o meio ambiente, o saneamento básico. É a questão da mobilidade, que não é apenas, e aí a gente colocar, sustentabilidade está apenas construindo novas estradas, novas avenidas para os mesmos carros, o mesmo modelagem de transporte, o transporte com combustíveis fósseis. Então, na verdade, a gente está fazendo a infraestrutura a serviço da não sustentabilidade. Se não pensa um modelo sustentável, um modelo novo de locomoção, valorizando as ciclovias, valorizando uma nova qualidade de transporte coletivo, pensar o urbano como um todo, um urbano que integre, que aproxime e que ofereça às pessoas alternativas de viver, de se locomover. Muitas vezes a gente está investindo na não sustentabilidade. Mas é desenvolvimento. É a questão da qualidade do desenvolvimento, tem que pensar. Finalmente, um eixo que nós julgamos importante é a dimensão ambiental. Essa, evidentemente, acho que permeia toda a questão. Eu estou desenvolvendo no município, transformando as escolas, é o ambiente mais fértil para discutir uma nova cultura, um cidadão preocupado, voltado para a questão da sustentabilidade, as ecoescolas. Então, nós já temos da nossa rede de 120 escolas, já temos 10% dessas escolas que estão ingressando neste conceito que eu chamo de escola de futuro, as ecoescolas. E a nossa ideia é, até o final deste mandato, termos todas as escolas no conceito de escolas sustentáveis, de ecoescolas, do professor compreendendo a questão da sustentabilidade e do aluno sendo vetor deste conceito novo de futuro, sem a qual as cidades não vão sobreviver e o mundo não será o mundo que nós desejamos. Um mundo para se viver e não um mundo para sobreviver. Portanto, fica aqui a nossa reflexão e quero agradecer a paciência e a tolerância dos amigos e companheiros que nos ouviram. Fico só olhando se alguém quer fazer alguma consideração final, mas acredito que estamos dentro do horário, né? É interessante o círculo vazio, né, o que ele simboliza, né? À tarde nós vamos começar a partir das 14h com a última arena, que eu acredito seja a grande pergunta que a gente está aqui para responder, o que são cidades sustentáveis. Então eu convido a todos para retornarem aqui após o almoço. Algumas salas temáticas ainda estão em andamento, né, devido ao atraso, então se quiserem acompanhar isso também. E nos vemos à tarde aqui nesse espaço. Bom almoço.